Ele anda com a sua esposa, que está ali, e a sua filhinha, né? A Ana e a Alice, que estão aqui no nosso Piauí. Vamos orar pelo nosso irmão, antes de entregar aqui a palavra para ele. Senhor nosso Deus e Pai, mais uma vez pedimos ao Senhor que ilumine o teu servo Francisco Aurinho, para que o Espírito do Senhor fale por boca dele e para que a verdade e a doutrina santa seja ensinada com precisão essa noite, Senhor. Que toda a glória e todo louvor sejam dados a Ti somente, que o teu servo possa ser usado como instrumento para a grandeza do teu nome, Senhor, e para a edificação da tua igreja. Assim nós te pedimos em nome de Cristo Jesus, o Salvador. Amém. Tem a palavra, meu irmão. Deus abençoe. Sou um pouquinho mais alto, pastor. Tá bom. Graça e paz, meus irmãos. Tem um amigo na igreja presbiteriana. Toda vez que eu cumprimento, eu falo graça e paz. Graça e paz, Deus de Batista. Não tem jeito, né? Hoje, nós falamos ontem a respeito do peso que nós temos, né, do tripé que nós utilizamos, que é a tradição, as escrituras e os argumentos da ordem da razão, ou seja, os argumentos racionais para defender o que nós cremos ser o correto na escritura, de acordo com uma teologia reformada. E tratamos então sobre muitos assuntos. Primeiro estabelecemos o problema, ou seja, Deus determina todas as coisas, que as pessoas são livres, e como resolver esse dilema, que não é algo fácil. Eu lembro que quando eu comecei a estudar sobre esse assunto, me detendo ali na seção 3.2 e na seção 3ª da Confissão de Fé de Westminster e da Confissão Batista de Londres, eu tive muitas dificuldades. O meu professor na época, o professor Carlos Alberto, ele realmente foi muito paciente comigo. Eu não entrava na minha cabeça, até que teve uma hora que deu aquele estalo, tive que reprogramar a minha mente, por assim dizer, para conseguir entender tudo que estava sendo ali ensinado. Mas depois que você entende, a gente começa a notar que realmente não é um bicho de 7 cabeças, né? Como nós gostamos de falar aqui. Porém, hoje nós temos um outro problema que nós já começamos a tratar dele ontem, principalmente porque teve algumas perguntas que foram feitas e a gente teve que adentrar nesse assunto, que é a respeito da vontade de Deus. Gera-se grandes problemas, né, quando nós falamos da vontade de Deus. Por quê? Deus, sendo onipotente e também sendo onisciente, tendo todos os recursos a seu dispor, é inconcebível pensar que alguma coisa aconteça que não seja da vontade de Deus. Lógico, ontem já estabelecemos que Deus decreta todas as coisas, determina todas as coisas, que nada foge da sua determinação. Ora, se nada foge da sua determinação, então tudo que acontece foi da determinação divina, logo, da vontade divina. E o problema que nasce aí então, e o pecado? Então, por que acontece? Por que as pessoas pecam então? Será que é da vontade de Deus que as pessoas pequem? Esse é o nosso primeiro problema. E quando falamos de vontade divina, a vontade divina ela é o próprio Deus disposto. Não há uma distinção real nem formal entre a vontade de Deus e o próprio Deus. Não existe essa diferença. Essa diferença é apenas na ordem da razão, que nós chamamos, ou seja, a nossa concepção, para que a gente consiga estudar, divide-se didaticamente entre Deus e sua vontade. Mas, na realidade, não didaticamente, não existe uma distinção entre vontade de Deus e o próprio Deus.
Tá? Isso porque Deus ele é absolutamente simples, ele é um espírito puro, de forma que tudo que Deus faz se identifica totalmente com ele. Não pode haver uma diferença entre aquilo que Deus faz e aquilo que ele é, como nós, por exemplo. Há diferença entre aquilo que nós fazemos e aquilo que nós somos. Deus, não pode haver essa diferença em Deus, visto que a vontade de Deus ela é perfeitamente adequada ao seu intelecto. Logo, essa vontade divina, ela não pode, de forma alguma, se diferenciar do próprio Deus. Olha, se aquilo que ele faz, a vontade dele, é totalmente adequada ao intelecto, ou seja, se ela se identifica totalmente, então nós temos que uma coisa é igual a outra, né? Ou seja, ela não tem uma diferença real entre uma coisa e outra. Porém, Deus pode querer coisas de forma diferente. Então, por isso, os teólogos eles começaram a dividir a vontade de Deus em tipos, embora ela propriamente, ou seja, na realidade, não existe essa diferença. A vontade divina ela é una e indivisa. Mas para o estudo didático, ou seja, na ordem da razão, para a nossa concepção, e como a Escritura também foi escrita sob essa perspectiva, ou seja, o modo como nós vemos as coisas, muitas partes da Escritura estão assim, do modo como nós vemos as coisas. Então, se nós pegamos, por exemplo, a história de Abraão e Isaac, imagina só Deus dando uma ordem para Abraão e dizendo assim: Abraão, eu quero que tu sacrifique o teu filho, você vai ter que subir lá no monte e lá em cima não você vai matá-lo. Então, isso era ou não era da vontade de Deus? Quando ele pediu para que Abraão fizesse isso. Quando chegou lá em cima, não é isso não. Na verdade, eu quero agora o seguinte: vai pegar aquele cordeiro, vai colocar no lugar de Isaac, vai substituí-lo, e assim quem vai morrer vai ser o cordeiro, não vai ser mais Isaac, né? É um sinal da substituição penal, né? O cordeiro que substitui o homem que está ali para ser sacrificado. O salário do pecado é a morte, mas Cristo morre literalmente em nosso lugar. Então, sai um, entra o outro. Isso é um sinal da substituição penal, né? Como nós entendemos. Então fica essa pergunta, né? Se Deus então pode mudar de ideia, se ele disse que queria uma coisa e depois ele falou que queria outra, né? Podemos avaliar também o caso de Ezequias, do rei Ezequias, quando ele disse: Ezequias, vai morrer. E aí depois Ezequias clama, o profeta fala: ganhou 15 anos de vida. O que aconteceu, será? Será que Deus tinha determinado uma coisa? Depois, por conta da oração de Ezequias, ele muda de ideia e agora determinou outra coisa. Esse é o nosso problema. É um problema. Outro problema que nós temos está no versículo de Mateus e também em Lucas. Nós vamos abordar um estudo hoje a respeito disso também. Quando diz que Jerusalém, Jerusalém, que mata meus profetas, né? Quantas vezes eu quis juntar os teus filhinhos, mas tu não quiseste. Ora, como é que Deus quer uma coisa e parece não acontecer? Né? Ainda bem que pelo menos nós não temos o problema de pensar que Deus quer salvar todas as pessoas e não salva, né? Isso seria um outro problema. Alguém tem que resolver esse problema aí, mas não nós. Mas, então veja, há uma série de dificuldades que nós encontramos em passagens da Escritura quando nós falamos a respeito da vontade divina. Partamos então dos primeiros princípios. Devemos estabelecer aquilo que
é verdade e ela é uma verdade inegociável. Primeiro, que Deus é onipotente. Significa dizer que Deus pode fazer tudo aquilo que é logicamente possível. Deus não pode fazer aquilo que não existe em mundo nenhum possível, tá? Então, por exemplo, Deus não pode criar uma pedra que Ele mesmo não possa levantar. Isso é algo impossível, porque isso não existe. Por quê? Porque contradições lógicas, elas não existem na realidade. Elas não fazem parte daquilo que nós podemos chamar de realidade, nem de uma realidade hipotética. É impossível. Então Deus não pode fazer esse tipo de coisa, tá? Por quê? E agora nós vamos mais uma vez avançar nos nossos primeiros princípios. Existem coisas que são necessárias para Deus e outras que não são necessárias a Ele, mas que Ele faz também mesmo assim. Aquilo que é da própria natureza de Deus, nós chamamos de ciência de simples inteligência, né? Ou ciência natural, é mais adequado, porque é natural de Deus aquilo. Então Deus, pelo próprio simples ato dele existir, nós já sabemos já que a lógica, por exemplo, ela deve existir. Por quê? Porque Deus tem uma mente. E ele, sendo racional, ele deve pensar logicamente. Então a própria existência de Deus já estabelece a existência da lógica, por exemplo, da matemática, de forma que, mesmo que Deus quisesse, Ele não iria querer isso, mas mesmo que Deus quisesse, contradições lógicas não poderiam existir. Deus não pode determinar que 2 mais 2 será igual a 5. É impossível. Por quê? Porque a simples existência de Deus já estabelece que 2 mais 2 são igual a 4. Por quê? Porque a mente de Deus funciona de forma lógica. E a mente dele funcionando de forma lógica, operações matemáticas, a lógica e verdades necessárias já se advêm da própria existência dele. Por exemplo, existe a hipótese de Deus não existir? Não, não existe. E nem mesmo Deus pode fazer ele deixar de existir. Porque a vontade de Deus primeiro é a si mesmo, é voltada para si mesmo, depois para fora. Por isso que a Escritura diz que Deus não pode negar a si mesmo e que Ele jura por si mesmo, porque Deus primeiro se quer e depois quer os outros. Então, Ele nunca, jamais pode desejar a sua autodestruição, por exemplo. Então é impossível conceber um mundo possível, ou seja, uma existência em que Deus não exista. Veja, isso é uma verdade necessária. E esse querer de Deus, ele é um querer necessário. Ele quer e não pode não querer. Assim como Deus também quer o bem. Ele quer o bem, por quê? Porque Ele é o sumo bem. Então é necessário a Deus que Ele deseje sempre o bem, sempre aquilo que é bom, que se identifique com Ele. Isso é uma vontade natural em Deus. Mas existem vontades positivas em Deus. O que é uma vontade positiva? É aquilo que Deus pode querer e pode não querer. É um exemplo. No Antigo Testamento existia uma série de leis civis e leis religiosas, cerimoniais, que hoje não existem mais. Foram abolidas, esquecidas. Uma delas, nós não precisamos mais, por exemplo, ter uma menorá dentro da igreja, por exemplo. O templo também não precisa ter aquelas dimensões que ele ditou ali. Nós não precisamos do marco da aliança. A respeito de leis civis, hoje não há problema nenhum em a mulher, quando ela está naquele período, ela não está impura, né? Antigamente a mulher tinha que ficar reclusa no lugar onde ela não estava naquele período. Então veja que muitas leis mudaram.
Por quê? Porque eram leis positivas. Deus pode querer e depois ele pode simplesmente não querer mais. Outro exemplo de lei positiva é a própria ordem para Adão no paraíso. Deus falou: não coma do fruto de tal árvore. Mas ele não era obrigado a dar essa ordem. Ele poderia ter criado outra ordem. Ele poderia ter dito: olha, na verdade, todos os dias você tem que comer do fruto daquela árvore. No dia que você não comer, você vai morrer. Veja, é uma ordem diferente, né? Poderia ser assim? Poderia. Por quê? Porque essa ordem é uma ordem positiva. Deus pode querer como pode não querer. Porém, a vontade de Deus, mesmo na vontade positiva, quando Deus emite essa lei, ou seja, não é quando Deus emite ela em forma de preceito, como foi para Adão. Mas Deus pode querer coisas também em forma de decreto que são positivas. O ato de criar. Como Deus se basta em si mesmo, Ele é completo em si, não precisa de nada, Ele também não precisaria criar. Ele criou porque quis. Mas Ele poderia não criar. Veja, um desejo que Deus pode ter, poderia ter, por exemplo, no caso Ele ter, mas poderia não ter. E tudo funcionaria normalmente. Porém, a partir do momento em que Deus quis fazer, aí Ele já não pode mais querer, não querer. Veja bem, a partir do momento em que Deus quis criar, agora Ele já não poderia mais desistir dessa ideia. Por quê? Porque mudar de ideia é fazer uma correção. Só se muda para melhor ou pior. E como Deus não pode melhorar nem piorar, logo, tudo aquilo que Ele quer não pode ser mudado mais. Ele pode não querer, mas na medida, no dia que Ele decide querer, Ele já não pode mais não querer. Há uma necessidade em Deus que daquilo que Ele queira, Ele não volte mais atrás. Por isso se diz que Ele é fiel às suas promessas, que Deus não se arrepende, né? Que Deus não pode mentir. Porque tudo aquilo que Deus quer não volta mais atrás. Então veja, nós temos vontades necessárias em Deus e temos vontades que são contingentes, ou seja, pode e não pode ser de acordo com a vontade de Deus. Estava até agora conversando com o pastor Marcos Paixão, falando a respeito dessa diferença, né, pastor? O decálogo, por exemplo, ali, ele é uma vontade necessária em Deus. Tudo aquilo é vontade necessária em Deus. Por exemplo, não terás outros deuses diante de mim. Isso não depende do comando divino. O próprio ato de Deus existir já evoca que outros deuses não existem, outros deuses são iguais a Ele, pelo menos. Logo, ninguém pode ter outro Deus além dele. Aquele que cria para que aquele que foi criado o sirva. É sempre assim. Tá? Mas, avançando um pouco mais à frente, nós também podemos dividir a vontade de Deus, isso na ordem da razão, em vontade de preceito e vontade absoluta. Ou vontade decretiva. Alguns chamam de vontade decretiva, outros chamam de vontade absoluta, outros chamam de vontade eficaz. E a vontade de preceito também é chamada de vontade de sinal ou vontade de signo. Existe então essa distinção, ela foi criada por um teólogo medieval chamado Pedro Abelardo. Ele foi professor do professor de Tomás de Aquino. É o Alberto Magno, pai de... Aliás, que foi o professor de Tomás de Aquino. E eles entendiam que existia uma vontade de beneplácito, que é essa mesma vontade eficaz, né? Ou seja, daquilo que tudo, que absolutamente acontece.
e essa vontade de sinal, que é a vontade de preceito. O que é a vontade de preceito? A vontade de preceito é uma vontade legal, mas não é legal de ser gente boa não, viu? É legal de ser da lei, jurídico. É aquilo que o homem deve fazer. Então, quando essa vontade de Deus, essa informação que o homem recebe, ela não necessariamente ela é carregada de uma graça ou de um mover, uma moção divina que vai fazer com que o homem obedeça. Mas ela sempre vai informar aquele homem o que ele deve fazer. Então, quando Deus chegou para Caim e falou assim: olha, cabe a ti não se entregar ao pecado e não matar teu irmão, e ele informou o dever a Caim. Caim, o que tu deve fazer é isso. Mas em hora nenhuma, Deus, naquele momento, estabeleceu o seguinte: vou deixar teu cargo e faça aí o que tu quiser e eu vou ficar esperando aqui o que vai acontecer. Não é assim. Deus informa o dever, mas Ele não tem a obrigação de estabelecer, de dar uma porção, uma graça que vá fazer com que aquele homem necessariamente obedeça. Então, quando tem aqueles versículos que diz, olha, lhe apresentam a bênção e a maldição, escolhe um. Isso aí é o quê? É Deus apresentando o dever do homem, informando a ele o que ele tem que fazer. É uma informação que o homem recebe. No entanto, essa informação não pressupõe uma capacidade de realmente fazer, mas pressupõe o poder de fazer, mas não a capacidade de realmente fazer. Tá? Como é que é isso? Olha, imagina só, voltando ao exemplo de ontem da água e do fogo. Nós peguemos ali, coloquemos uma água no fogo, né? Dentro da panela, viu? Se jogar direto no fogo, acho que apaga. Você coloca na panela ali, coloca no fogo. Então o fogo recebe uma determinação, aliás, a água recebe a determinação do fogo, né? Porque o fogo vai começar a esquentá-la. E aquela água, se você mantiver ela no fogo, ela nunca vai congelar. Nunca. Absolutamente nunca. Mas ela tem um poder nela mesma de congelar. Se você considerar a água em si mesma, ela congela. É só pegar a mesma água, colocar no congelador e você vai ver que ela congela. Permaneceu nela o poder de fazer o contrário. Mas esse poder, ele virá à existência enquanto ela estiver no fogo, não virá à existência, mas é conservado o poder. Então, ao homem totalmente depravado, que ele é mau, tudo que ele quer é o mal, lhe é conservado esse poder, quando é considerado nele mesmo, de fazer o bem, de fazer o contrário. Então, essa suposição, ela é verdadeira. O homem pode fazer o bem, mas ele quer fazer o bem, ele não quer. Ora, o simples fato dele poder, pela sua própria natureza, já é o suficiente para torná-lo culpado quando ele é informado daquilo que ele tem que fazer. Então Deus chega para ele: olha, escolhe aqui, ó, tem bênção e maldição. Aqueles que são bons, por assim dizer, ou seja, que receberam a graça divina e foram renovados na sua alma, vão saber escolher a bênção. E aqueles que são totalmente depravados, eles rejeitam aquilo que é bom e eles acolhem aquilo que é mal. Porém, eles escolhem aquilo que é mal e rejeitam o que é bom, mas eles poderiam, porque nada os impede, a não ser sua própria maldade, escolher a bênção. Então veja, a informação que Deus dá a esses homens os torna realmente culpados. Ela tem um efeito sobre o homem. Essa informação tem um efeito sobre o homem, e ela é um certo querer em Deus. Nós chamamos de vontade de sinal. Por que a gente chama de vontade de sinal? Porque assim como nós falamos
o braço de Deus, nós falamos o amor, nós falamos das paixões em Deus, que não são exatamente paixões, nem amor, nem braço, mas apenas sinais daquilo que está em Deus. Assim também essa vontade, quando Deus coloca a lei para os homens, ela também é um sinal daquilo que seria a vontade de Deus. Tá? Eu sei que essa parte ela é um pouco confusa, mas eu ficaria muito feliz se a gente conseguir pelo menos entender que a vontade de preceito ela tem como objetivo informar o homem o seu dever. Ela não tem como objetivo fazer com que o homem obedeça. Aliás, ela é um meio para que o homem obedeça a Deus naquele que é santo. Aquele que é santo. O homem que é santo, às vezes ele comete alguns erros, mas ele vai ler a escritura ali e ele descobre que aquilo que ele fazia era errado. Aí ele começa a fazer certo. Não, rapaz, eu descobri que na escritura está assim. Por quê? Porque na escritura está todos os preceitos de Deus. E nós concordamos que nem todos aqueles que leem as escrituras a seguem. Mas ele foi informado do seu dever. Então, quando Deus fala assim, ó, honra teu pai e a tua mãe, isso é uma vontade de preceito. Informou o seu dever, você deve fazer isso. Agora, quando Deus diz que ninguém pode desviar a minha mão, aí ele está falando de uma vontade eficaz, uma vontade absoluta, uma vontade decretiva, ou seja, que é aquilo que ele realmente se dispõe a fazer, uma ação de si mesmo. Tá? E aí nós entramos num outro problema, que é um problema que inclusive os arminianos gostam muito de adentrar nele e usar isso como premissa para defender as suas conclusões. Dos poucos raciocínios que são mais ou menos decentes no lado arminiano. Espero que não tenha ninguém arminiano aqui na igreja, que aí a pessoa já vai se sentir. Mas escutem de primeiro. Ele diz o seguinte: Deus é bom, logo tudo que Deus quer é bom. Estão certos, estão certos. Deus é amor, logo Deus deve amar todas as pessoas. Daí eles deduzem: se Deus ama todas as pessoas, logo Deus deve querer salvar todas as pessoas. E assim eles justificam não só na base da escritura, mas também na ordem da razão. 1 Timóteo 2,4 diz que Deus quer a salvação, né, de todas as pessoas. Deus quer que todas as pessoas cheguem ao conhecimento da verdade. Porém, Deus ser e Deus comunicar são coisas diferentes. Deus é bom, mas Ele não comunica toda a sua bondade a todas as pessoas. Ele é bom numa medida maior ou menor para todas as pessoas, mas Ele não comunica toda a sua bondade a todas as pessoas de forma igual. E nós vimos ontem, nós falamos ontem a respeito disso, né? A respeito de pessoas que têm mais bênçãos do que outras. Lembremos, como Deus é bom e Deus é infinito, logo a sua bondade é infinita. Se Deus tivesse que transmitir toda a sua bondade para a criação também teria que ser infinita. Porque se a criação ela é finita, sempre a comunicação da bondade de Deus vai estar limitada a um determinado ano. Não é verdade? Então, Deus, para que houvesse a necessidade que Ele comunicasse toda a sua bondade para a criação teria que ser infinita. O amor também. Deus comunica mais amor a umas pessoas e comunica menos amor a outras pessoas. A esses que Deus ama menos, a Escritura chama de odiar. A Escritura diz: amou Jacó, odiou Esaú.
ela está dizendo: amou mais Jacó do que Esaú. Que ele comunicou mais graça a um do que a outro. Esses que Deus ama menos, a Escritura chama de odiar. Pois bem, passando disso, chegamos então em um texto muito interessante, que é o texto de, deixa eu abrir aqui, texto, inclusive, que eu acho ele maravilhoso. Abramos as Escrituras em Lucas, capítulo 13, versículo 34. Se vocês conseguirem abrir nos dois lugares e ficar com eles abertos, os dois lugares abertos, será que dá? A gente vai ter que fazer uma comparação entre o texto de Mateus e o texto de Lucas. Pouca gente gosta de fazer esse tipo de estudo. Você pega a maioria das escrituras hoje, ela vem com um auxílio, que quando começa ali um determinado trecho, aí tem dizendo assim, ó, o mesmo trecho, tá? Aparece em Marcos, aparece em Mateus, aparece em João. Então você lê aquele trecho, você vai nos outros também lendo o mesmo trecho. Por quê? Porque tem mais informação, às vezes tem uma informação em um que não aparece no outro. E você consegue ter um relato completo da escritura lendo todos os sinóticos, né? Aqueles que são paralelos. Mateus, Marcos, Lucas e João. Quem abriu em Lucas 13, versículo 34, pode abrir também em Mateus 23, versículo 37. Agora a gente vai dar uma caminhadinha na escritura, viu? Quem gosta de exegese, quem gosta de exegese vai gostar agora dessa exposição. Para gente sair um pouco da filosofia também, né? Não ficar muito filosófico. Então o texto ele vai dizer o seguinte: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajudar os teus filhos, como galinha, os seus pintos debaixo das asas, que não quiseste. Aí Mateus 23, 27 vai dizer o seguinte: Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Nossa, aí. Para aqueles que acreditam que a vontade de Deus pode ser frustrada, acreditam que a vontade de Deus pode ser mudada ou causada por algo externo a Deus, esse texto aqui é prato cheio. Eles vão chegar e vão dizer assim: tá vendo? Deus quis, mas eles não quiseram, por isso ele não fez. Você imagina se eu conseguisse causar algo na vontade de Deus? Eu poderia controlar Deus, sabia? Eu poderia chegar e, imagina só, eu pensasse: não, porque Deus fica triste toda vez que eu peco. A coisa que eu quero é que ele fique triste agora, por pecar. Não, mas ele fica alegre quando eu faço tal coisa. Agora eu vou fazer coisa que eu vou deixar Deus alegre. Você imagina, eu poderia controlar as emoções de Deus, porque eu saberia que quando eu fizesse tal coisa, Deus ia ficar assim. Não, mas eu não quero que Deus fique assim, não. Eu quero que fique assim, como se houvesse algo necessário em Deus pelas atitudes que eu tomo. É por isso que a vontade de Deus não pode ter causa, porque se Deus é causado, ele também é determinado. E aquele que recebe uma determinação de fora, ele também é menos perfeito do que aquele que está determinando.
Porque quem determina sempre passa algo que o determinado não tem. Então, o que você está dizendo? Você está dizendo que Deus não tem uma coisa que a criatura tem e que agora ela vai passar aquilo para Deus. É um absurdo, né? Mas é isso que acontece quando as pessoas pensam que a eleição é pela previsão da fé. Porque Deus ele vai ver quem vai crer e quem não vai. E aí ele, prevendo quem vai crer e quem não vai, ele emite o decreto de acordo com aquilo que ele viu. Ou seja, ele tem que ser informado pela atitude da criatura para depois ele agir. Isso é dizer que a criatura está determinando a Deus, está causando Deus. Por quê? Porque se Deus precisa prever e ver o que a criatura vai fazer, é porque antes ele não sabia daquilo. E ele teve que adquirir aquele conhecimento através de outro. E se ele adquiriu através de outro, significa dizer que aquele outro sabia mais do que ele naquele momento. Ou seja, que a criatura era mais perfeita do que Deus. Por isso que a eleição condicional, ela coloca imperfeição em Deus. Ela torna Deus imperfeito. Porque ele vai ter que adquirir algo que ele não tinha. Pois bem, aí o texto vai trazer o seguinte, que Deus quis uma coisa, mas eles não quiseram. Aqui, esse texto, a exegese dele não é fácil. É verdade, não é fácil. Mas, a primeira coisa que nós temos que perceber é que lá em Gênesis 3,15, esse texto é muito conhecido, não precisa nem abrir. A Escritura vai dizer o seguinte, porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Ora, esse texto de Gênesis 3,15, nós temos aqui já a execução, veja bem, no tempo, a execução no tempo, não na eternidade, mas no tempo, que está acontecendo naquela hora, a emissão no tempo do decreto de eleição e reprovação. O que é que Deus está falando aqui? Que vai ter os descendentes da serpente e vai ter os descendentes de Eva. Então, ou seja, vai ter os filhos de Deus e os filhos do diabo. Naquele momento, Deus já delimitou já dois povos: o povo de Deus e o povo do diabo. O mundo é uma eterna guerra entre o povo de Deus e o povo do diabo. É a toa que Jesus Cristo vai dizer, né, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. É uma luta. O próprio Cristo falou: eu vim desfazer as obras de Satanás. Quem foi que plantou o joio? Foi o diabo. Não é isso? Deus planta o trigo, mas o diabo ele planta o joio. Porque tem aqueles que são da raiz ruim. E aí, por que isso é importante? Porque Jesus Cristo, ele vai chamar não só Herodes, como os fariseus e filhos do diabo, no texto, no decorrer do texto. Vai dizer o seguinte, Mateus 23, que está aberto no Mateus 23 aí. Está aí, né? Versículo 30, só voltar um pouquinho. Versículo 30, 31 e 35. Vai dizer o seguinte: se tivéssemos vivido no tempo dos nossos antepassados, não teríamos tomado parte com eles no derramamento do sangue dos profetas. Assim vocês testemunham contra si mesmos, que são descendentes dos que assassinaram os profetas. E assim, sobre vocês recairá todo o sangue justo derramado na terra, desde o sangue do justo Abel, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem vocês assassinaram entre o santuário e o altar. No texto de Lucas,
Aliás, um pouquinho no versículo 33, nós pulamos aqui, Jesus Cristo vai chamar ele de serpentes, raça de víboras. Aí depois no 27, antes do 27, o chamam de cegos. Aliás, hipócritas. No 26, chamam de cegos. No versículo 17, chamam de insensatos. E depois ele vai dizer: olha, vocês perseguiram os filhos de Deus desde os nossos antepassados até agora. Ou seja, vocês perseguem os profetas. Então Jesus Cristo está falando: olha, vocês perseguem os profetas. Está falando para quem? Os fariseus aqui, os líderes religiosos. Veja bem, do versículo do 17 até o 35, é um texto inteiro de Jesus Cristo dando uma série de adjetivos ruins para os fariseus. Ele está conversando com os fariseus, ele está dizendo: vocês são assassinos de profetas. E aí, ele culmina no versículo 37 dizendo: Jerusalém, Jerusalém, que mata os seus profetas. Quem é Jerusalém? São os líderes religiosos. É um texto fácil. Se pega só o texto isolado aqui, fica difícil. Agora, leiamos o capítulo inteiro. Então, o próprio Cristo aqui, ele vai falar abertamente: vocês testemunham contra si mesmos que são descendentes do que assassinaram os profetas. O texto de Lucas, ele acaba indo mais longe ainda, sabe? Porque o texto de Lucas, ele diz o seguinte, no versículo 32: Jerusalém, que é a pedreira de mata os profetas. Veja bem, lá em versículo 31, ele faz uma referência a Herodes. Desculpa, versículo 31 do capítulo 23 de Mateus. Ele vai dizer: naquele mesmo dia chegaram os fariseus dizendo-lhe: sai, retira-te daqui, porque Herodes quer te matar. E aí, Cristo tem uma discussão e fala o seguinte: por isso eis que vos envio profetas, sábios e escribas, e a uns matareis e crucificareis, e a outros açoitareis das vossas sinagogas, e perseguireis de cidade em cidade. Cada texto desse daqui é só ir descendo. E vocês verão que os assassinos são os fariseus e Herodes, que eles chamam Jerusalém, Jerusalém, que mata os seus profetas. Quantas vezes eu quis juntar os seus filhos? Ele não diz Jerusalém, Jerusalém, que mata os seus profetas. Quantas vezes eu quis te juntar e não consegui, e você não quis? Não era Jerusalém que ele queria juntar, ele queria juntar os filhos de Jerusalém. E não foram os filhos de Jerusalém que não quiseram, foram os pais, foram os líderes religiosos. Os líderes religiosos é que não quiseram que os seus filhos se juntassem para perto de Deus. E aí a pergunta que pode vir é a seguinte: mas então mesmo assim eles impediram a vontade de Deus de ser feita, né? Se eles não quiseram, porque depois Jesus vai dizer: vocês são cegos guiando cego. Ele fala: vocês são cegos guiando cego. Ou seja, fazendo essa referência de que os líderes religiosos estavam levando os seus seguidores para o inferno, porque era um cego guiando cego. E às vezes a gente pensa assim, né? A gente começa a pensar: eu acho que a vontade de Deus então não foi feita, mesmo que Deus não tivesse, já recebido essa objeção já, mesmo que Deus não estivesse falando diretamente de Jerusalém, mas sim dos filhos, né? Ou seja, não está falando dos líderes, nós estamos falando dos filhos. Ainda assim a vontade de Deus não foi feita, porque eles impediram aquelas pessoas de ouvir, eles impediram, né? Ou seja, não chegou ao fim. E as pessoas, elas não levam em conta
que essa conversa, ela foi um pouquinho, basicamente ali, na mesma semana da morte de Nosso Senhor. Herodes já procurava matar já. Os fariseus estavam todo mundo querendo matar Jesus. Estávamos finalmente. Então, quando Nosso Senhor morre e Ele ressuscita, 40 dias depois, o que acontece, gente? Não é o Pentecoste? E o Pentecoste foi onde? Quantas pessoas se converteram só na ocasião do Pentecoste? Uma pregação de Pedro, 3.000. Quem eram essas pessoas que estavam ouvindo naquele momento? Os filhos de Jerusalém. Aqueles que Cristo disse que queria juntar, mas eles não quiseram. Outra pergunta que pode surgir: por que Cristo então lamentou? Se ele sabia que no futuro aquele povo iria ser convertido. Porque Cristo, ele não agia e pensava como Deus o tempo inteiro. Imagina só, Jesus Cristo acabando de nascer, e ele lá, bebezinho lá, e olhando para o pai dele, para a mãe dele, e pensando em coisas teológicas, não faça isso não. Imagina só a mente de Cristo funcionando dentro do bebezinho, né? E a Escritura vai dizer claramente que Cristo crescia em graça e sabedoria. Então, o Pai, o Deus Todo-Poderoso, Ele, por vezes, de certa forma, abafava o conhecimento de Cristo, a fim de que Ele fosse espontâneo com as pessoas. Por exemplo, Jesus Cristo chorou na morte de Lázaro e depois ressuscitou ele. Coisa mais estranha, né? Mas não. Porque Cristo, Cristo fala o seguinte: olha, sabe o dia e a hora? Eu também não sei, mas o Pai sabe. Por quê? Não era que Cristo considerava a si mesmo como Deus não soubesse, mas Deus, o Pai, o privava de algumas informações em alguns momentos, a fim de que a próprio ato fosse realmente espontâneo para Cristo, para que Ele passasse por todas as coisas e sentisse todas as coisas que nós sentimos. E aí Cristo vai falar: mas eu quis reunir vocês. Ele se lamenta. Por quê? Porque um missionário que evangeliza e não tem sucesso naquele momento ali, fica muito triste. Tem quem fique triste, tem quem não fique triste. Porque aquele que prega pressupõe que aqueles que vão ouvir serão salvos. Ninguém vai para a evangelização pensando que eu vou evangelizar ali, mas eu quero mesmo que todo mundo negue, que todo mundo vá para o inferno. Ninguém pensa isso. As pessoas, elas vão evangelizar e elas criam expectativa de que aquelas pessoas que vão ouvir serão salvos. Quanto mais salvo, melhor. Você volta adiante quando todas as pessoas, como nós nos diz o Evangelho, nascer de Jesus como único ser Salvador. Ou seja, quando a graça convence uma grande parte de pessoas. E por isso ele fala: eu quis reunir. Ou seja, a pessoa dele como ser humano, na hora da pregação, ele queria que aquelas pessoas, o Jesus humano, que está falando ali, ele queria que todas aquelas pessoas ouvissem o Evangelho, aceitassem o Evangelho, mas não aconteceu. Então veja, é um lamento de um ser humano que está lamentando a pregação não ter sido eficaz naquele lugar. Então olha só, existe essa perspectiva. O texto é duplo na questão do lamento de Cristo como ser humano, assim como também na questão da vontade divina de reunir os filhos de Jerusalém, e que esses filhos, eles foram todos resgatados, porque a Escritura vai dizer lá em Atos que aceitou todos aqueles que de antemão estavam determinados que aceitassem. Não é assim que está escrito? Texto conhecido.
Então, todos aqueles que estavam determinados a serem salvos, eles foram salvos. Então, a vontade de Deus não foi frustrada de forma nenhuma. Quem usa esse texto, ele está realmente com um problema sério de exegese, porque ele está considerando somente o texto isolado. Um outro texto, por último, para a gente abrir para as perguntas. É o texto de 2 Reis, capítulo 20, versículos de 1 a 5. Pode abrir as escrituras. Essa exegese completa, ela está no meu livro, mas também está no meu blog. Então, quem quiser acessar pela internet, é só colocar lá blog.calvinismoexplicado.com.br, que meu blog tem também a exegese. Tem vários outros textos lá a respeito desses assuntos que eu estou tratando com vocês aqui. Então, olha só. 2 Reis, capítulo 20, versículo de 1 a 5, vai dizer: naqueles dias adoeceu Ezequias mortalmente. O profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: ah, Senhor, suplico-te lembrar de que andei diante de ti em verdade, com coração perfeito, e fiz o que era bom aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Sucedeu, pois, que, não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: volta e diz a Ezequias, capitão do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai: ouvi a tua oração e as tuas lágrimas, eis que te sararei. Ao terceiro dia subirás no carro do Senhor. Olha só que maravilha, né? Aqui nós temos um texto que trata sobre a necessidade da oração, a necessidade de nós orarmos, e como a oração pode mudar realmente as coisas, quando isso visto da nossa perspectiva. Como é importante orar. Há um texto que fala sobre a necessidade da oração. Tem gente achando aqui causa, né, uma causa a favor da mutabilidade da vontade divina. Só que o texto também não trata disso. O texto não afirma isso. O texto, ele é narrado em terceira pessoa. É alguém de fora que está observando a sequência dos fatos. E aí ele apenas descreve a ordem dos fatos. Esse texto ele não está na perspectiva divina. Ele não está falando do Deus que tudo já conhece muito antes de acontecer. Não é essa perspectiva que está sendo descrita sobre o olhar humano. Então o que ele fala? Deus primeiro revelou ao profeta, e o profeta esse sim era ignorante a respeito dos fatos futuros, ele não sabia do que iria acontecer. Então primeiro Deus revela o meio pelo qual ele queria alcançar um fim. Qual era esse meio? Uma ameaça. Deus ameaçou Ezequias: vai morrer. Uma ameaça. Porque Deus sabia que com aquele meio, Ezequias iria se ficar contrito, né? Iria ter naquele momento o coração que Deus precisava para que ele fosse usado naquele momento. Então, primeiro Deus revelou ao profeta o meio para alcançar o fim. Qual era o fim? Que Ezequias vivesse mais tempo. Só que os dias de Ezequias já estavam determinados mesmo. Mas na mente do Ezequias, que era ignorante a respeito da sua própria vida, sobre o seu futuro, assim como todos nós,
Na perspectiva dele, ele iria morrer naquele dia, porque ele ficou doente e ganhou mais um tempo da parte de Deus. Agora é inconcebível você falar daquele que já sabe o futuro, pensar que ele achou que não. Na verdade, eu tinha previsto que ele ia morrer hoje, mas agora ele vai morrer só daqui a 15 dias, daqui a 15 anos. Está dizendo que Deus errou na previsão dele, até aquele acontecimento, até aquele evento acontecer. E uma das provas, isso aqui é muito interessante, uma das provas de que é verdade, ou seja, que Cristo, Deus não mudou de ideia, jamais, é que o filho de Ezequias, Manassés, ele é ascendente de Cristo. Ele está na genealogia de Cristo. E Manassés, ele começou a reinar com 12 anos. É só você pegar lá em 2 Crônicas, capítulo 33, versículo 1. Ou seja, se Ezequias não tivesse recebido acréscimo, não existiria Manassés. E também não iria existir Cristo. Quando que o decreto da vinda de Cristo foi emitido? Quando que foi prometido a vinda de Jesus Cristo? A primeira vez na Escritura. Gênesis 3,15, né? Então, será que o próprio Deus iria prometer uma coisa e não iria cumprir? Porque Manassés não tinha nascido ainda. Mas já pensou se Deus mata Ezequias antes de nascer Manassés? Impossível. Já estava previsto no plano. Já estava no plano já. Mas da perspectiva de quem conta a história, é diferente. É igual quando Deus manda Abraão subir no monte e manda sacrificar seu filho. A narrativa é de quem está aqui embaixo. Para quem foi o teste? Foi para Abraão. Abraão se sentiu testado, porque ele era ignorante a respeito dos fatos futuros. A fé de Abraão foi testada. Mas quem aqui duvida que Deus já sabia o que iria acontecer lá na frente? Quando Abraão subisse, que ele ia ter fé e tudo mais. Aí ele pensa assim, não, se Deus já sabia, por que ele fez o teste? Porque o teste é para nós, não é para Deus. É por isso que ele faz. Porque se fosse para ele, ele não ia fazer não. As respostas são tão óbvias, né? A gente fica fazendo umas perguntas aqui. O teste é para nós temos que caminhar o nosso caminho, nós temos que trilhar o nosso caminho, nós temos que ter a consciência de qual é a vontade de Deus. Então veja, para Deus em relação a Abraão, na perspectiva dele, não houve teste nenhum. Porque ele já sabia o que Abraão e como Abraão iria responder. Mas mesmo assim ele faz, e a história é contada na perspectiva do narrador. Veja bem, o narrador vai contando, não, e Abraão fez assim, Abraão fez assado, e ele subiu, chegou lá, e o filho dele perguntou, papai, quem é que vai morrer? Para quem é isso aqui? Não é assim? A perspectiva do narrador. Não é Deus narrando a história, gente. Que alguém que viu, escreveu tudo ali. Ou no caso, recebeu, né, a história de forma oral, até, no caso, Moisés, né? Moisés recebeu a história de outro, possivelmente ou de Abraão ou do Isaac, né? Contou a história depois, meu pai lá em cima lá e tal, né? Foi passando de um para o outro até chegar. E Moisés que escreveu isso aí. Então não devemos tomar cuidado para não cair nesse erro de confundir a perspectiva humana da perspectiva divina. Só para encerrar, suponhamos que um membro, algum irmão da igreja, qualquer igreja, mas tenha um parente que é cruel, mal. Daqueles que você sabe mesmo, esse daí, a gente quer ser benevolente, mas esse aí vai pro inferno, sem ter jeito.
Tem uns que a gente procura assim, né? Porque a gente não quer que ninguém vá para o inferno. Então, quando a pessoa tem aquele laço de bondade, a gente fica pensando, oh Deus, tomara que, né? Tem misericórdia dessa alma aí, tomara que vá para o céu mesmo. A gente pensa, né? Mas tem uns que você quer olhar, mas não tem jeito não. Você não olha para isso aí, vai para o inferno mesmo, isso aí. Tu procura, tu tentando um jeito aqui de pedir misericórdia, mas não tem jeito não. Agora imagina que no dia do velório desse dito cujo que morreu, que era cruel, que era um cara ruim mesmo. E na verdade todo mundo está dizendo, Rafael foi tarde, né? Pensando, né? Aí chega lá, o pastor Marcos Paixão para poder falar no velório, que é papel do sacerdote, é isso mesmo, é falar em velório, casamento, né? Em todo canto. Aí ele chega lá na frente lá e fala assim, ó, já foi tarde, graças a Deus que morreu, você estava muito atrapalhando na vida da gente, e tomara que ele um fogo do inferno, porque Deus ele vai castigar, mandar para o inferno todo mundo que não crê. Imagina, se ele chega e fala algo assim. A pergunta é, veja bem, tudo que ele falou aí é verdade. Já foi tarde, porque ninguém quer gente ruim mesmo na terra, só ficar atrapalhando a vida dos outros, passando mal. A gente não quer que o mal se multiplique, a gente quer que o mal diminua. Então, um cara, um mal que morre, já foi tarde. Antes tivesse morrido antes, né? A gente não vai sair matando, mas no dia que Deus chama, a gente acredita, né? Da glória a Deus, graças a Deus. Graças a Deus. A gente não vai, né? Não vai desejar a morte no sentido de ter um ódio e tudo mais na pessoa, nem procurar meios de eliminar aqueles homens, mas no dia que Deus chama, enfim, glória a Deus. A gente lamenta quando a pessoa boa morre, né? A morte do justo, né? É triste para Deus. Até para Deus, que ele me chama, a morte do justo é triste, imagina para a gente. Mas do ímpio não. Né? Enfim. Aí, quando ele disse que o homem estava no inferno, ele não falou mentira também não, falou a verdade. Falou a verdade, está no inferno. Ou seja, é previsível que pessoas cruéis, a não ser um milagre ultra mega sobrenatural diante da morte, a pessoa está com a revelação divina. O que não é, eu posso garantir que não é uma coisa que acontece todo dia. Foi para o inferno. Falou a verdade. Mas ele falou na hora certa? Não falou na hora certa. Por quê? Porque no momento da morte, que você está com uma família, querendo ou não, família é família, você vai falar agora pastoralmente, e vai tentar consolar aquelas pessoas, né? Vai falar palavras de consolo, né? Tentar fazer com que aquelas pessoas elas se sintam melhor agora, porque aquelas pessoas naquele momento estão necessitando de força. Elas não estão precisando de palavras duras, elas estão precisando de força para continuar mesmo na ausência daquele ente querido. Então veja, não é porque houve um discurso diferente que aquele primeiro discurso não é verdadeiro. Mas há um discurso sobre um olhar pastoral e há um discurso sobre um olhar teológico. Porque o olhar teológico é esse, a tua fé. E o olhar pastoral? Meu irmão, é uma pena. Deus, tenha força, Deus quer que você seja forte. Não é diferente? E os dois discursos são verdadeiros? São, mas são duas perspectivas diferentes. Então a Escritura muitas vezes chega e diz assim, ó, se você não se manter de pé, tome cuidado para você não cair, né? A Escritura fala. Algumas vezes dá a entender, olha só, aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. Se não perseverar, não vai ser salvo. Mas isso é uma admoestação pastoral. Quem está escrevendo, não está escrevendo na perspectiva de Deus. A pessoa, Deus mesmo olhando para ti, dizendo assim, se tu perseverar, tu vai para o céu. Se tu não perseverar, tu vai para o inferno. E esse se, o que é esse se?
Quando eu digo assim, ó, se algo acontecer, se algo não acontecer, o que é o se? O se é uma indeterminação que evoca a minha ignorância. Porque como eu não sei do que vai acontecer, eu digo, olha, mas se acontecer assim, a gente faz isso. Se acontecer de outro jeito, a gente faz assim. Então, para Deus não existe se. Porque Deus não é ignorante de nada. Não existe se para Deus. Então, quando a Escritura fala se você perseverar até o fim, será salvo, e se você não perseverar até o fim, você irá para o inferno, isso pressupõe a ignorância do ouvinte e daquele que fala, no caso, o apóstolo. Porque como eles não são oniscientes, prescientes do que vai acontecer, daqueles que vão perseverar até o fim, é preciso que pressuponha essa ignorância e, hipoteticamente, você apresente para ele qual é o destino dele, caso ele escolha uma coisa ou outra. Porque eles não sabem. Aí o que o indivíduo faz? O indivíduo pega esse texto e ele diz assim, está vendo? A salvação pode se perder. Ou seja, o Deus realmente salva e Deus realmente dessalva o homem que crê e depois ele descrê. Por quê? Porque ele pensa que ele confunde algo que é feito da perspectiva humana. Aí ele pega aquele trecho falar da perspectiva humana e joga lá para cima, atribuindo a Deus todas as ignorâncias que o ser humano tem. Olha que absurdo essa interpretação. Não é? Então a mesma coisa acontece com o texto de Ezequias. É um texto que ele é baseado, ele pressupõe a ignorância de Ezequias, que não sabia o tanto tempo que ia viver, pressupõe a ignorância do profeta, que também não sabia, que recebeu a revelação, a próprio discípulo que recebeu a revelação de supetão ali, na hora que recebeu a revelação, ele sabia um pouquinho mais que Ezequias só, mas ele era tão ignorante quanto. Aí o texto pressupõe a ignorância de todos os personagens e eles pegam essa ignorância dos personagens e colocam em Deus. Não, é porque como ele não sabia, Deus também não sabia nada. Pensando, engraçado, cada vez que eu falo isso, eu fico pensando assim. E, às vezes eu acho absurdo, aí eu falo outra vez, eu explico essa mesma história, aí me dá mais raiva ainda. Eu penso que ele pensa, não é possível, não é possível. Eu não gosto nem de repetir essa história. Então, pastor, as perguntas no final só? Pois pronto.